Se tudo der certo para a humanidade, nós nos tornaremos um dia extraterrestres feitos de silício. E para entender isso, temos que imaginar o inimaginável, a vida como nós não a conhecemos. Imagine que você entrou em um museu de história natural um pouco diferente. Ao invés de conter exemplares de espécies do planeta Terra apenas, esse lugar exibe também formas de vida de todo o restante do cosmos. O que você acha que iria encontrar em um lugar desses? Bom, quem sabe algumas formas de vida até similares com a que nós estamos acostumados. Porém, isso não quer dizer que a vida precisa ser parecida com a que nós estamos acostumados aqui na Terra. O universo e o nosso museu imaginário podem conter seres que estão além da nossa compreensão. Tentar traçar os seus limites hipotéticos é como abrir uma caixa de Pandora para explorar a vida como nós não a conhecemos. Planetas e luas com gravidades diferentes podem dar espaço para planos corporais impossíveis aqui no nosso mundo. Ambientes com características radicalmente diferentes podem dar espaço para uma química da vida exótica para os nossos olhos terrestres. Inclusive, seriam criaturas tão exóticas que se um dia a humanidade tiver a sorte de encontrar elas, corre até o risco da gente nem sequer reconhecê-las como vida propriamente dita. É bem difícil prever como que alienígenas assim seriam na prática. Porém, eles não podem assumir qualquer tipo de forma que a gente consiga imaginar simplesmente. Porque não importa onde eles estejam, eles vão sempre ter uma coisa em comum com a gente. Ainda vão ter que obedecer às regras da natureza. Então vamos, a partir de agora, tentar dar um chute educado com base científica. Vamos imaginar como que seria uma forma de vida muito sugerida na ficção. A vida feita de silício. Seja qual for a forma de vida, em qualquer lugar do cosmos, ela vai ter uma característica em comum. A sua dinâmica vai ser consideravelmente mais complexa do que objetos inanimados. Dentro de um organismo é preciso um alto número de reações químicas acontecendo no ritmo certo para que uma estrutura física seja preservada e se multiplique. Isso quer dizer que é preciso que a vida tenha ao seu dispor um arsenal de diferentes tipos de moléculas, com diferentes propriedades. E para formar moléculas complexas, às vezes até gigantes, dentro de um mundo microscópico, é necessário um elemento químico especial, que sirva para criar longas cadeias ligando vários átomos ao mesmo tempo. Um elemento capaz de ser a espinha dorsal da vida. Alguém como o silício. O silício é capaz de se ligar a 4 outros átomos simultaneamente. Com isso é possível que se forme uma enorme cadeia ramificada, que pode tomar os mais variados formatos para exercerem funções biológicas específicas. Ou pelo menos é o que poderia acontecer hipoteticamente. Na prática nós não temos certeza disso, porque pelo menos aqui nesse planeta o silício não teve espaço. E não foi por falta dele não. 28% da crosta terrestre é feita de silício, enquanto que somente 0,03% é de carbono. Existe quase 1 tonelada de silício para cada quilo de carbono. Mas ainda assim, a vida na Terra escolheu a opção mais difícil de encontrar. Ambos os átomos podem fazer 4 ligações, porém, o carbono é a espinha dorsal da vida como nós a conhecemos. Já o silício, não. Ele é apenas um coadjuvante que aparece para realizar apenas papéis específicos. E isso tem a ver com o oxigênio. O silício tem uma enorme afinidade pelo oxigênio, mais até do que por si mesmo. Ou seja, se uma cadeia feita de ligações entre átomos de silício entrar em contato com o oxigênio, então uma reação arrebatadora acontece. A cadeia se desfaz rapidamente para formar sílica. Basicamente, toda a enorme quantidade de silício na crosta terrestre está aprisionada na sílica, que forma rochas e areias. E, pelo visto, é assim que as coisas tendem a ficar. A sílica é um composto extremamente estável, que dificilmente reage a ponto de liberar átomos de silício, o que é uma péssima notícia para você, se você for uma forma de vida baseada em silício.
Porque para conseguir extrair esse elemento do meio ambiente, seria necessário gastar uma enorme quantidade de energia para digerir rochas, ligação por ligação. Então, se um alienígena desses de alguma forma te visitasse, poderia ser meio estranho, porque normalmente você não está acostumado a receber extraterrestres com frequência. Mas também, por outro lado, não seria motivo para pânico. Você estaria relativamente seguro. Quer dizer, pelo menos eles não iam se interessar em almoçar você e a sua família. No máximo, eles iriam, sei lá, querer comer a sua casa, que é feita de rochas. E outro detalhe peculiar vem do fato de que rochas são sólidos em temperatura ambiente. O que quer dizer que se um ser vivo baseado em silício inspirasse oxigênio como agente, ele iria expirar pedacinhos de sílica em vez de gás carbônico. Tudo isso acaba pesando contra o silício na dinâmica da vida. Mas o que é mais grave, o maior problema desse elemento químico é ele mesmo. Em muitos casos, as ligações entre esses átomos tendem a se desfazer facilmente, mesmo em ambientes sem oxigênio, o que tornaria difícil a ocorrência de longas cadeias de silício na natureza. Por essas e outras que os organismos do nosso planeta optaram pelo carbono, porque as ligações entre átomos de carbono são mais estáveis do que entre carbono e o oxigênio. Isso quer dizer que o carbono forma longas cadeias sem tantos problemas, e quando reage com o oxigênio, forma gases, como o gás carbônico que sai na nossa respiração. E talvez, como você possa imaginar, a vida fica muito mais fácil quando ela depende de gases solúveis do que pedras circulando pelo seu corpo todo. Só na bexiga já é horrível. Em resumo, o silício é menos acessível e menos útil para organismos na Terra. Resta agora saber como que esse elemento se comportaria em outros ambientes completamente diferentes do nosso. Nós agora daremos um mundo exótico para uma vida exótica. Bom, se uma cadeia de silício é instável e se desfaz porque ela reage rápido demais com outros elementos, nós precisamos diminuir a velocidade dessas reações destrutivas. Nós precisamos olhar para ambientes frios, muito frios, mais que Curitiba. Porque veja bem, a energia térmica nada mais é do que o nível de agitação de átomos e moléculas. E quanto mais agitados, maior vai ser a chance deles reagirem uns com os outros. O que quer dizer que em baixíssimas temperaturas, tudo acontece em um ritmo mais devagar. O carbono, que é ideal para a vida no calor da Terra, seria lento demais nesse mundo meio que em câmera lenta. Porém, o silício, que é aceleradinho aqui, seria ótimo nessa situação. Mas claramente existe um problema. Porque aqui nós estamos falando de temperaturas por volta de 100 graus Celsius negativos, em que a água nem de longe poderia servir de líquido para um meio de vida. Outras coisas mais estranhas teriam que substituir a água nessa tarefa, como o nitrogênio líquido ou o metano, o que poderia acabar fazendo com que esses aliens ficassem mais próximos de nós, tipo por aqui no Sistema Solar. A maior lua de Saturno se chama Titã e é um lugar bem frio, a ponto de que um gás aqui na Terra se tornar líquido lá. Na sua superfície, Titã possui lagos de metano. E nesses habitats bizarros, poderíamos encontrar organismos tão diferentes do que conhecemos que é capaz da gente literalmente topar em um deles e não percebê-los como vida. Talvez a gente ache que era só uma pedra. Assim como a gente já fez aqui mesmo na Terra. Como é o que você pode ver nos destaques de story lá no Insta. Depois dá uma olhada que o negócio é muito louco. Pois é, pensar que existem habitantes no universo que são meio que rochas vivas, com um metabolismo radicalmente lento e com ciclos de vida que podem estender-se por milhões de anos, é realmente uma ideia cativante. Mas existe outro problema. Existem vários problemas. Quanto menor a temperatura de um líquido, mais difícil vai ser de diluir coisas nele. É uma lei da física. Isso quer dizer que moléculas e átomos não poderiam usar o metano como meio para formarem estruturas complexas de organismos. Os blocos da vida estariam tão distantes uns dos outros, tão diluídos,
que seria quase que uma dose homeopática. Mas nem tudo está perdido ainda. A vida de silício, na verdade, é possível sim. E é muito mais exótica do que todas as possibilidades que vimos até agora. Ela pode ser o estágio final da humanidade. Atualmente a vida humana já é muito dependente de tecnologia. O nosso conhecimento, incluindo a informação genética da nossa e diversas outras espécies, já está presente na forma de silício, dentro de computadores. E talvez em um futuro distante, se nós não nos autodestruirmos até lá, para superar as limitações biológicas da condição humana, nós teremos que nos fundir ao silício das máquinas. Poderíamos viver indefinidamente, ter um nível de conhecimento estrondoso, habitar mundos com ambientes radicalmente diferentes e mudar nossas formas físicas sem ter que esperar pelo vagaroso processo da evolução. Essa forma pode ser o estágio final da humanidade e de qualquer outra civilização suficientemente avançada. Esse pode ser o inevitável destino de uma grande história de sucesso. Esse tipo de vida pode perdurar até o fim do universo. Inclusive, pode ser a única forma dela persistir até lá. Talvez bilhões ou trilhões de anos no futuro, a vida baseada em carbono será lembrada apenas como um breve suspiro durante a infância do universo. O silício será o ator principal no teatro cósmico da vida. Vida essa que hoje pode ser, por exemplo, representada por um macaco que escreve livros. E para saber por que eles estão fazendo isso, basta clicar bem aqui. E se você curtiu esse vídeo aqui, aumente então o engajamento dele para o YouTube espalhar mais a ciência por aí. Basta deixar um comentário aqui, pode ser, sei lá, qualquer coisa aí, bota o seu café da manhã, é importante. E muito obrigado por acompanhar o maior canal de ciência do Nordeste. Não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!